Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia! E esse é o programa de número 178, que vai ao ar no domingo, dia 25 de junho de 2023. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês por mais uma semana, senhoras e senhores. Eu queria desejar a todos vocês um ótimo domingo, agradecer pela audiência na última semana. Eu queria também agradecer a cada um de vocês que participou da Semana do Advogado Tributarista, que foi um sucesso, né? Muitos alunos, uma galera muito legal tratando de direito tributário. Fiquei muito feliz em poder dividir conhecimento com vocês. E eu queria dizer para você que está me ouvindo aí no Tributologia, estão abertas as inscrições para a Escola de Formação de Advogado Tributarista. É a EFAT, é o curso de prática tributária, só que mais que um curso de prática tributária. É um curso de direito tributário para que você possa aplicar na prática, para que você possa empreender no direito, para que você possa montar o seu escritório ou até mesmo usar esse conhecimento onde você trabalha hoje. Então, estão abertas as inscrições para a EFAT e também para a turma de teses tributárias. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, corre lá e aproveita porque tem uma super promoção no combo. Lembrando que os 50 primeiros inscritos vão ganhar o meu manual de direito tributário, que está na terceira edição. Tá aqui, olha, o manual de direito tributário, volume único. Bom, senhoras e senhores, vamos lá porque o tema de hoje é um tema muito relevante. Afinal de contas, o deputado Agnaldo Ribeiro, ele apresentou o texto da reforma tributária. Eu comentei no Tributologia passado, ou retrasado, o relatório, né, do grupo de trabalho da reforma tributária, mas ainda não havia sido apresentado o texto. E o texto da emenda foi apresentado agora, afinal de contas. E aí, esse texto é bom? Cara, é difícil dizer, porque o texto da emenda ele não veio com a lei complementar. E 90% dos problemas que são trazidos no texto da emenda serão solucionados por lei complementar. Portanto, não dá para dizer se o texto é bom ou se o texto é ruim, porque na verdade é a lei complementar que poderá ser boa ou ruim no frigir dos ovos. Mas vamos analisar o texto constitucional. Particularmente, eu achava que seria pior do que foi de verdade. Mas entre mortos e feridos, salvaram-se todos até que apareça a tal da lei complementar. Bom, e aí eu separei alguns pontos aqui para a gente conversar sobre esse projeto de lei, aí, projeto de emenda à Constituição, né, na verdade, depois que vai vir a lei complementar. O primeiro deles que me chamou a atenção foi a introdução no artigo 153 da Constituição, do inciso 8º. A Constituição passa a prever agora o imposto seletivo, né? O equivalente ao Sin-Tax, né? Esse novo imposto ele vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde, de acordo com a lei complementar. Afinal de contas, o que é prejudicial à saúde, né? Eu, por exemplo, acho que é prejudicial à saúde a troca de técnicos do meu time do coração, né? Isso me mata, afinal de contas, perder de 4-0 para o Bragantino não foi mole. Mas brincadeiras à parte, senhoras e senhores, fica muito aberto o conceito, por isso que seria legal se a lei complementar, se o texto da lei complementar já viesse junto com a emenda para sanar as dúvidas que apareceram. Mas a lógica desse imposto, é óbvio, é que esse imposto extrafiscal, interventivo, ele vai incidir sim sobre aqueles bens e serviços que são maléficos à saúde humana. Provavelmente aqui a gente vai ter bebida alcoólica, a gente vai ter cigarro, a gente vai ter armamento, ou seja, provavelmente a gente vai ter aqui a lógica da seletividade do atual IPI aplicada a esse imposto. Veremos as cenas do próximo capítulo, mas ele segue o mesmo caminho do IPI, tá? Submete somente a noventena, pode ter alíquota alterada por ato do Poder Executivo, e efetivamente não incide a exportação. Agora, ele é um imposto em cascata, tá? Porque ele vai integrar a base de cálculo do IBS e vai integrar a base de cálculo da CBS. Calma que eu já vou explicar essas duas figurinhas mais à frente, tá?
Além disso, nós temos algumas pequenas mudanças na Constituição. Eu vou chegar no IBS e no CBS, tá? Fica tranquilo. Mas tem muita gente deixando de lado as pequenas mudanças que são relevantes. No caso do ITCMD, por exemplo, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, na emenda nós temos dois pontos que me chamaram muita atenção na emenda. A aplicação obrigatória da progressividade. Passa a ser obrigatória a progressividade ao ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, que desde 2013 o STF entendeu que é possível a aplicação da progressividade, mas é possível, cada estado cria a regra que quiser, tá? Agora passará a ser obrigatoriamente progressivo. Então o ITCMD passa a ser obrigatoriamente progressivo. Então estados que não têm alíquota progressiva, como é o caso do estado de São Paulo, terá que ter alíquota progressiva. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Então veremos o que vai acontecer com São Paulo e o que vai acontecer com os planejamentos sucessórios que foram feitos, né, com base na alíquota baixa de São Paulo. Né? Tudo na vida tem que ser revisto, principalmente no Brasil. Né? Quando você fala em planejamento, a revisão dele é fundamental, eu sempre falo isso. E agora, com essa emenda à Constituição, com essa reforma tributária, esse planejamento que foi feito com base em São Paulo vai ter que ser revisto se levarmos em consideração a aplicação da progressividade. Um outro detalhe que me chamou a atenção para o ITCMD é a solução, né? É aquele jeitinho brasileiro que na emenda constitucional você soluciona a falta de lei complementar para o atendimento do tema 825 da repercussão geral. O STF já entendeu que carece de lei complementar no tema 825 da repercussão geral para que incida o ITCMD quando o doador está no exterior ou quando o inventário é processado no exterior. Só que essa lei complementar nunca foi instituída. E olha que legal, a reforma tributária, a emenda à Constituição da reforma tributária, ela regulamenta essa situação e diz, olha, até que venha a lei complementar, vai ser assim. Então, soluciona a falta de lei complementar para passar a haver a incidência do ITCMD quando o doador estiver no exterior ou quando o inventário for processado no exterior. E nesse caso, o que a Constituição diz? A emenda à Constituição diz, né? Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, o ITCMD vai ser devido no estado onde tiver domicílio donatário. Tá? E aí, se o donatário tiver domicílio ou residir no exterior, o ITD vai ser devido ao estado onde se encontrar o bem. E no caso de transmissão causa mortes, né, o inventário é processado no exterior, cabe o ITCMD onde era domiciliado ou residente no exterior, onde tiver domicílio herdeiro ou legatário. Então, é o domicílio do herdeiro, tá? Essa regra já foi definida na proposta de emenda à Constituição, beleza? Bom, além do ITCMD, a Constituição traz mudanças importantes no IPVA. A emenda à Constituição traz mudanças importantes no IPVA. O IPVA, ele passa a ter alíquotas diferenciadas com base no fato do veículo ser menos poluente, o menor impacto ambiental, o que é uma medida interessante. Você coloca o Brasil na vanguarda da proteção do meio ambiente no tocante ao mercado automobilístico. O mundo inteiro faz isso hoje e não seria diferente se o Brasil, não seria ruim se o Brasil aderisse a essa ideia de você trazer veículos menos poluentes e você baratear os veículos menos poluentes. Hoje, um carro elétrico no Brasil ainda é muito caro, as baterias são muito caras. Então, se você tiver um benefício como previsto na emenda à Constituição da reforma tributária, você pode ter uma melhoria desse cenário. Então, é uma ideia legal da Constituição, da emenda à Constituição da reforma. Agora, tem um detalhe. Você também passa a ter a progressividade do IPVA. Hoje, o IPVA ele é proporcional. A alíquota é fixa e a base de cálculo ela é variável, que é o valor do veículo. A partir da aprovação da reforma tributária, caso esse texto seja aprovado, nós vamos ter a possibilidade dos estados definirem a alíquota progressiva de acordo com o valor do veículo. Ou seja, quanto maior o valor do veículo, maior a alíquota do IPVA. Quanto mais caro o carro, maior vai ser o IPVA incidente sobre ele. Ou seja, nós temos aqui uma situação bem inusitada. Gabriel, mas é justo. O problema é que carro brasileiro é caro. Não existe carro barato no Brasil. O carro mais barato vendido hoje é 60 e poucos mil reais e cá entre nós é um carro que não tem nenhum critério de qualidade.
né? Então, assim, vamos levar em consideração que o carro brasileiro é caro. Essa progressividade ela é muito perigosa. Veremos o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Mas a grande mudança mesmo é a incidência de IPVA sobre embarcações e aeronaves, né? E a Constituição já traz logo uma pá de imunidade, não vai incidir IPVA sobre as aeronaves de transporte. Provavelmente os milionários que têm lá seu jatinho e seu helicóptero vão criar empresas de táxi aéreo para tentar fugir desse IPVA, então a fiscalização vai ter que ficar de olho. E nas embarcações, você também vai ter imunidade para embarcações de pesca. Não houve previsão de imunidade para embarcações de esportes, ou seja, o setor de vela, que é um setor que sempre foi um setor que muito engrandeceu o Brasil em competições internacionais, vai ter que pagar IPVA a priori, a não ser que venha aí uma lei complementar que isente, mas se não houver essa isenção, não há imunidade constitucional. E o setor de petróleo também vai sofrer, porque nenhum supply boat, aqueles barcos de apoio, aqueles barcos de suporte que são utilizados no setor de petróleo, foram imunizados, tá? Então, você vai ter sim um impacto que hoje não existe para o setor de petróleo, que pode encarecer a exploração nesse setor, tá? Que é muito explorado pelo transporte marítimo de um modo geral e pelos barcos de suporte que não fazem transporte, mas que efetivamente são os rebocadores, são os guinchos e por aí vai. Então esses barcos eles vão ter a incidência do IPVA, a não ser que haja uma dispensa de pagamento por meio de isenção. A imunidade não abrange esses barcos, beleza? Então vamos ficar atento, porque isso pode ter um impacto econômico interessante, ruim, diga-se de passagem, na minha análise, ruim, mas é um impacto que pode existir, tá? E chegamos, enfim, né, à criação do IBS, né, a grande inovação. O IBS ele passa a ser a reunião do ICMS e do ISS, tá? E a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela é a reunião de PIS, COFINS e IPI. A gente fala assim, Gabriel, o IBS é o IPI, o ICMS é o ISS. Não, o IBS é ICMS e ISS. Juntaram, fizeram IBS. A CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, é o IPI, PIS e COFINS, tá? O IBS, ele passa a ser de competência dos estados, federal e municípios. Ou seja, teremos uma lei complementar geral e essa lei complementar geral, ela regulamenta o IBS e cada ente federado vai ter uma alíquota própria, tá? E aqui nós temos uma grande inovação, a incidência do IBS sobre locação. O artigo 9º da emenda passa a prever a incidência sobre locação, entende que se trata de locação à operação com bens e serviços, tá? Então locação e arrendamento passa a ser fato gerador do IBS. Você tem uma hipótese de ampliação aí das hipóteses de incidência previstas atualmente. O que me preocupa no IBS é aquilo que eu já falei no Tributologia anterior, onde eu critiquei o relatório. A não cumulatividade do IBS vai ser imposto sobre imposto. Isso vai gerar confusão. Nós temos, na verdade, um ICMS a priori meio mascarado e que atraiu o ISS para dentro dele. Então nós temos, na minha opinião, um IBS que é um ICMS. O IBS, na verdade, é o ICMS, com outro nome e abrangendo o ISS, tá? Bom, não sei como vai ser a regulamentação, a lei complementar não foi apresentada, tá? Mas a lógica do IBS é exatamente igual à lógica do ICMS. Agora, você vai ter uma lei complementar nacional, cada ente federado vai definir sua alíquota por lei específica, que vai ser única para bens e serviços, e aí você tem um problema sério, porque a alíquota efetiva vai ser o somatório da alíquota estadual com a alíquota do município, do destino da operação. E não há nenhum benefício previsto para sociedades uniprofissionais ou profissionais de profissões regulamentadas. Médicos, advogados, arquitetos. Nós que hoje temos uma tributação na base de 3%, podemos ter uma tributação que vai chegar a 25%, 30%. Isso vai ser tenebroso para o mercado. Veremos as cenas do próximo capítulo. Isso pode ter um impacto inflacionário enorme, porque o setor de serviços é o setor que mais emprega e que é representante de uma grande parte do PIB brasileiro. Então, essa oneração do setor de serviços ela é muito preocupante, tá? Mas vai ter crédito, vai ter não cumulatividade, que não existe hoje para o ISS.
nenhum crédito vai ser suficiente para compensar esse aumento de alíquota. Principalmente quando a gente fala em crédito de imposto sobre imposto, porque você só vai descreditar do imposto recolhido na operação anterior. Vai ser uma loucura isso. Vai ser uma loucura. Bom, a CBS, por sua vez, ela não incide sobre as próprias bases, ou seja, ela não vai ter um efeito cascata, e ela vai ser devolvida para as pessoas físicas de baixa renda, conforme a regulamentação da lei complementar, né? E aí você tem redução da alíquota do IBS e da CBS em 50% para diversos setores. Educação, saúde, enfim, medicamento, cesta básica. E aí eu achei até engraçado isso, né? Porque ao mesmo tempo que você tem uma ideia legal, que é o cashback, que é a devolução de valor para a camada mais carente da população, que não é difícil de você instrumentalizar, o Rio Grande do Sul já fez isso, está fazendo, está dando certo. Você pode fazer pelo cadastro do Bolsa Família. Ah, Gabriel, mas o cadastro é furado. Gente, é um outro problema, sabe? Eu tô falando da ideia, não tô falando da ideia e da execução. A fiscalização que é um problema, né? É muito mais justo você devolver dinheiro para a camada mais carente do que você conceder isenção para todo mundo. E essa lógica de redução que eu vejo aqui é uma lógica de redução bastante problemática, porque você, quando dá uma redução de 50%, todo mundo se beneficia. Então você beneficia 50% na cesta básica, rico pobre se beneficia, e depois você pega e devolve dinheiro para o pobre. Ou seja, você tem ali será que sabe? Não tem ainda uma clareza muito grande sobre essa questão da redução, tá? Mas, de um todo, assim, particularmente, eu acho que a reforma tributária, ela poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor. Não foi. Não foi. Porque, principalmente, hoje, essa emenda constitucional ela gera mais insegurança do que certeza. Porque tudo vai ser regulamentado por lei complementar. A gente não sabe o que vem na lei complementar. Quando você traz um texto desses, que altera a Constituição substancialmente, entrega para a lei complementar a regulamentação e não traz a regulamentação da lei complementar junto, realmente você gera mais insegurança do que certeza, né? Mas enfim, vamos esperar. Temos que ser positivos com relação a essa reforma. A reforma tem que acontecer. Toda resistência vai existir, toda resistência tem que ser vencida, desde que haja um bom debate para que o melhor caminho seja adotado para o desenvolvimento econômico brasileiro e que haja uma reforma séria e eficiente no nosso país. Bom, senhoras e senhores, é isso. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito esperançoso que essa reforma avance e que um debate sério aconteça no Brasil para que você tenha o equilíbrio das forças e efetivamente o atendimento às necessidades de todos, tá? Então, eu queria desejar a vocês uma ótima semana, dizer para vocês que essa reforma tributária, ela pode sim ser um marco histórico no direito tributário brasileiro e trazer desenvolvimento para o país. Só que ela precisa ser mais bem detalhada. E ainda há pequenos ajustes a serem feitos para que isso aconteça. Bom, obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais tributologia. Quem sabe não aparece o projeto de lei complementar, né? Quem sabe não aparece o projeto de lei complementar. Vai que esse projeto não está guardado aí e a gente já fala sobre ele na semana que vem. Um beijo enorme e até semana que vem com mais tributologia. Tchau, tchau, galera!